Sejam bem-vindos. Estamos no ar pelas plataformas da Cardiomax, Facebook, Max Cardiomax, Instagram, Cardiomax 2020 e YouTube, Cardiomax MD. Recebemos hoje no Café na Cardiomax ela que é caraziense, pertenceu ao quadro de carreira do Magistério Público Estadual por 30 anos, atualmente aposentada, é filha de Nicolau Eugênio Sucal e Matilde Sucal, mãe da Tatiana Mendes e Julian Mendes e avó da Natasha Sucal Grebin. No momento, presidente e coordenadora do Instituto Iacamim. Estou falando de Vera Anita Sucal. Hoje ela será entrevistada por Ana Maria Leal. Olá a todos, bem-vindos a mais um Café na Cardiomax. Hoje para conversar com Vera Anita Sucal, que é bastante conhecida da comunidade de Carazinho em razão de um trabalho de muito tempo que começou com a causa ambiental, passou para a social, também é voluntária na causa animal. E a Vera tem uma particularidade porque ela veio ao mundo aqui em Carazinho pelas mãos do seu pai, Dr. Nicolau Sucal. 15 anos também de atuação junto ao programa Iacamim, e vai nos contar um pouquinho sobre essa vivência toda, sobre as atividades que ainda desenvolve. Vera, muito obrigada pela participação aqui hoje, uma boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui tomando um café na Cardiomax, né? Tchim, 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 tchim. E sim, assim, a gente fica agradecida e um pouco constrangida, na verdade, porque eu estou acostumada sempre a conversar sobre as coisas que a gente está fazendo, né? Falar sobre Iacamim, eu posso falar horas sobre ele, né? Falar sobre o Conselho Municipal de Entorpecentes, né? Que na época a gente era muito ativa também, sobre a questão ambiental. Mas falar da caminhada de vida da gente é mais complicado, assim, né? A gente fica mais constrangida nesse sentido. Vera, conta um pouquinho então de quando criança lá, como é que eram as tuas atividades com seus outros dois irmãos, como é que cada um seguiu um caminho, como é que foi a criação de vocês? Então, assim, foi bom esse convite no sentido que me fez retomar toda a história de vida, assim, né? Eu nasci aqui na Rua Venâncio Aires mesmo, né? Nasci no hospital, mas logo vim morar aqui na Rua Venâncio Aires, morei 64 anos ali e era bem tranquilo, assim. O meu pai era médico, ele veio da Rússia. O sobrenome Sucal? Na verdade é um nome fake, porque ele fugiu da Rússia na Revolução Bolchevista, então é um nome fake, né? Tá. Mas enfim, ele veio com 11 anos para o Brasil. A minha mãe era filha de imigrantes alemães, então eles eram muito pobres, né? Os imigrantes todos vieram nessa pobreza. E eu acho que isso que me levou justamente a essa caminhada também de ter esse aspecto social, né? Que meus pais sempre colocaram assim que a gente tem, na verdade, a gente não mereceu, é uma sorte, né? A gente poderia ter nascido sei eu aonde, né? Então é uma sorte, eles sempre colocaram muito isso, né? Então sempre a gente teve esse olhar cuidadoso em relação ao outro. Meus pais eram bastante exigentes, né? Meu pai me fez começar a trabalhar como atendente no hospital com 14 anos, né? A minha mãe fazia a gente trabalhar em casa direto, né? Não tinha moleza. E isso acho que fez com que nós todos fôssemos muito responsáveis. Eles eram amorosos, né? A gente teve, eu sou uma pessoa que recebi muitas benesses da vida, né? E esse é um outro aspecto que eu vejo também, que eu pago um pouco de tudo que eu recebi atendendo essas crianças e adolescentes agora, né? É um modo de agradecer, né? Tem gente que agradece, obrigado Senhor, né? Eu agradeço na ação. E foi muito bom, assim, nós brincávamos muito, né? A gente brincava na rua, corria na rua, a nossa casinha era em cima das árvores, né? Aqui no 25 de julho a gente botava uns lençóis e levava as bonecas lá para cima, caía das árvores, né? E os meus filhos, né, que são o meu legado maior, né, que é a minha alegria maior, que é a Tatiana e o Julian,
também tiveram esse acesso, né, de estarem aqui podendo brincar dessa forma. Então é uma coisa que raramente acontece, né, das pessoas terem todo esse presente da vida. Talvez os teus netos não tenham tanta vantagem a minha netinha agora tem bastante também. Eu procuro dar bastante para ela essa questão assim de brincar, de correr, de se sujar, né? Faz parte, né, desse crescimento. E a questão ambiental, como é que chamou a atenção na tua vida? Pensou, eu vou ter que cuidar disso, eu vou me dedicar a isso? Eu sou bióloga, né? Sou bióloga de formação e sempre queria ser bióloga. Desde pequeno, quando me perguntavam, vou ser bióloga. E, na verdade, eu pretendia seguir uma carreira mais de pesquisa. Mas, infelizmente ou felizmente, né, Deus escreve certo por linhas tortas, eu tenho um problema bem grande de visão, né? E a luz direta do microscópio me fere muito. Então eu tive que sair dessa caminhada e ir para a luta ambiental. Eu lecionei em Porto Alegre, eu trabalhava junto com a Agapan lá, né? E quando vim para Carazinho eu tinha dois olhares assim, né? Um olhar porque eu lecionava numa escola em Porto Alegre que era perto do Inter e fazia divisa com o bairro aquele Cruzeiro do Sul, que é um bairro bastante agressivo. E já tinha na época, né? Isso eu vim em 80, né? Voltei em 80 para Carazinho. Na época já tinha muita droga, né? Então eu vim com isso assim, Carazinho não vai ter droga, eu vou impedir. Ledo engano, né? Acreditava que eu ia conseguir. E essa questão ambiental também, porque quando construíram o perimetral lá em Porto Alegre, nós fomos subir naquela árvore, porque tem aquela árvore que faz a volta lá, né? Subimos na árvore, era essa coisa toda. Muitas manifestações, então. Sim, muitas manifestações. A época que a gente brigava por uma árvore mesmo, né? Lutava por ela. E aí, em 85, nós criamos a Associação Amigos do Meio Ambiente, né? Que é uma associação que até hoje, né, ela tem sua caminhada, né? Inclusive compraram uma área, agora conseguiram comprar área lá em Urubici, né? Em Urupema, e para a preservação do papagaio charão e do papagaio do peito roxo. Eu não estou mais nessa caminhada, né? Mas a gente tinha brigamos pelas araucárias que tem ali na entrada de Carazinho, que agora infelizmente foi uma cortada, né? Mas aquela lá na rodoviária, a gente trouxe técnico para examinar como é que era aquela base, né? Porque os ratos comiam raiz, daí por isso que tem todo aquele muro de contenção, que tem aquelas... Foi toda planejada. Tudo planejado. E na verdade ainda era para ter espias para segurar, né? Isso não aconteceu. Do matinho da aviação férrea, que a gente chama Parque Sabiá, ali a gente também estivemos em Porto Alegre, embargamos, queriam, né, fazer o leilão da área, nós embargamos aquele leilão, indo lá com um aluno, lotamos ônibus e fomos lá. Então sempre, né, essa causa ambiental era bem forte. E aí a gente começou a ver que nós tínhamos que ser mais técnicos, né? Não era para tanto brigar por uma árvore, mas sim ter conquistas maiores. Não sei se erramos ou não, eu fico em dúvida. Aí eu voltei eu fiz parte do Comitê de Bacia do Alto Jacuí, né? Fizemos até um curso, a professora Nilcieira e eu fizemos um curso lá em Restinga Seca. Fomos para lá, montamos um curso, né, para falar sobre a questão da preservação dos mananciais, né? E então foram, acho que 5 anos que eu participei dali do comitê. Então todas as semanas a gente ia para Cruz Alta, que é o centro era em Cruz Alta, a gente ia para lá. E ao mesmo tempo eu tinha o Conselho Municipal de Entorpecentes. Pois é, como é que conciliava todas essas causas? Mas justamente quando a gente voltou de Porto Alegre, tinha esse cuidado assim da questão de prevenção ao uso de drogas. Formamos um grupo de professores em Carazinho aqui,
e começamos a trabalhar. O Conselho Estadual de Entorpecentes era muito forte na época, né? Então eu ia a Porto Alegre, recebia toda a organização, o que deveria fazer, a gente voltava para Carazinho, trabalhávamos com escolas, né? Daí tu disse que lembra de mim numa... a gente tinha o Redescobrindo a Flor, isso, que foi um programa fantástico. Pena que não continuou, que a gente teve que parar, porque a gente fazia, não sei se tu lembra, a gente pegava representantes de escolas, né? Todas as escolas tinham umas 4, 5 crianças ou adolescentes. A gente apresentava, fazia uma oficina com eles e eles reproduziam na sua escola. Então a gente conseguia atingir todas as crianças, né, e adolescentes. Então foi muito bacana, foi muito bom mesmo. E tinha o Amanda Vida também, que a gente trabalhava com os pais, né? Então foi uma época bonita mesmo. E aí eu fiquei mais presa no Comem e numa época nós internamos uma pessoa, o Erley na época trabalhava comigo. A gente internou uma pessoa, acho que foi 24 vezes. Daí eu disse, não, chega, não adianta isso aqui, a gente está... Enxugando gelo. Enxugando gelo, não tem como a gente trabalhar nisso. E daí foi que surgiu a ideia de prevenção, daí foi com o Ministério Público, o Conselho Tutelar, né, a Brigada Militar, a Polícia Civil, todo mundo se engajou num projeto de tentar segurar isso aí. Nasceu Ia Caminho. E aí nisso teve uma ocasião que tinha umas crianças fazendo um quebra-quebra de vitrines aqui na avenida. Eu lembro disso. Foi um tempo o Concepro tentou impedir, eu me lembro. Foi uma confusão. Era direto, eles quebravam as vitrines. E era assim, era no verão, tipo 8 horas da noite. Claro, era na época que tinha horário brasileiro de verão, né? Era claro ainda, então no nítido apelo das crianças, me enxerguem, eu estou quebrando aqui para vocês me verem. Porque se eles não quisessem isso, eles não iam fazer naquela hora, né? E até a Câmara Municipal de Vereadores nos chamou lá e queriam fazer um presídio, montar um presídio para botar essas crianças tudo dentro. Eu não me lembro disso. Sim, chamaram, daí era a promotora, era a brigada, todos... Daí foi dito, tipo um case, queria fazer tipo tipo um case, Daí foi dito, olha, nunca se prendeu tanto, nunca se denunciou tanto, nunca se... E nós estamos com a violência aí, né? E se nós não tomarmos uma medida, a gente vai se perder. Daí a doutora Clarissa se virou para mim e disse assim, tu não tem nada planejado. Eu disse, olha, eu sempre pensei que as escolas, né, um dos motivos que leva os adolescentes, um deles, né, leva as crianças a usarem drogas é que não tem nada para fazer. Final de semana faz o quê em Carazinho? Continua não fazendo, vão nos postos ali se beberam, né? E as escolas estão com os pátios fechados, poderia ter esporte, porque eu na época era vice-diretora do SORG, né? Aí ela disse... Então tu tem 20 dias para fazer o projeto. E aí corremos atrás e surgiu o Ia Caminho, né? Foi um trabalho assim, né? A SIC se envolveu também, o Ministério Público, e por isso que a gente tem um respaldo maior do que as outras instituições do Ministério Público, né? Porque foi gestado dentro do Ministério Público. E só que o objetivo não era de vulnerabilidade social, não sei se tu lembra, o objetivo era prevenção uso de drogas para todas as crianças e adolescentes de Carazinho, seja rico, seja pobre. O Papai Noel não vem. Então era para ser isso, tanto que quando a gente começou a gente tinha vários alunos do La Salle, né? E dos bairros, assim, algumas crianças mais bem abonadas. Mas aí deu um filtro, né, Ana? Pensa, né, vinha aquelas crianças ali da Princesa, que muitas não tinham e não tem água encanada, não tem banheiro, né?
Muitos ainda fazem e faziam na época muito mais, né? Nas latinhas, jogavam na sanga, né? Não tinham papel higiênico, então eles vinham com aqueles cheirinhos, né, desagradáveis. E claro, os alunos foram se afastando, né? Os alunos que têm acesso à sua higiene pessoal bem caprichada, né? Eles foram se afastando. E aí que a gente caiu na questão da vulnerabilidade social. Certo. Né? E também na época a gente tinha a Juliana Nap, não sei se tu lembra dela, que era uma ótima assistente social, a Juliana. E a Juliana começou a pegar esses meninos de rua, que não era rua moradia, e tem, acho que nem tem em Carazinho, mas de rua para se manter. E não sei se tu lembra, então aqui no Sacras era direto, tinha o Grande Hotel também, era fila de criançada, tu saía do restaurante, aquele monte de criança. Aquele monte de criança, nos deem comida, nos deem comida, nos deem comida. E isso a gente conseguiu terminar, né? Aí como conseguimos levar eles, e é uma coisa que o IACAMIN faz, a gente, além das oficinas, a gente tenta, na medida do possível, né, dos parceiros que a gente consegue, de levar alimentação para eles, né? Deles não precisarem estar correndo atrás disso. Então, né, foi um programa que era para ser de uma forma, foi diferente, era para ser nos finais de semana, agora ele é de segunda a sábado, né? Foi uma época ele era de segunda a segunda, né? A gente não parava nunca, que daí trabalhava nos finais de semana, durante a semana, mas se tornou inviável pelo custo, né? Sim, para ter toda uma equipe trabalhando ali. Sim, quando nós fechamos em 2013, os finais de semana mesmo, eu tinha 29 pessoas contratadas, com carteira assinada. Era muita coisa, né? Era muita coisa mesmo. E infelizmente a gente foi encolhendo, né? Porque os parceiros cansam também, e eu entendo que cansam, né? Nós temos parceiros que estão desde o início conosco, 14 anos. O Mazuti, por exemplo, é um que está conosco desde o início. Olha só. Né? A Telha Certa é outra que está conosco desde o início. Né? Conseguimos uma parceria com a Unimed, então as nossas crianças e suas famílias têm acesso a consultas da Unimed, né? Que isso é uma coisa fantástica, né? Sim, com certeza. Temos o Dr. Rodrigo Fontana, que é dentista, que atende as nossas crianças e adolescentes sem cobrar nada, né? Então isso é o sol para eles, né? Vera, e dessas crianças todas que passaram ao longo desses 15 anos, vocês acompanharam, tipo assim, hoje onde é que está uma criança que lá há 15 anos estava conosco, o que ele é hoje na vida? Alguns a gente consegue, né? Saber como estão. E eu vou te dizer, infelizmente o sucesso não é muito grande, né? É muito difícil de quebrar esse status, né, das famílias, aquela coisa de esperar que as coisas venham do céu, né, de ter vontade de trabalhar, porque uma coisa que eu tenho certeza, né, o trabalho é uma coisa que a gente aprende. A gente aprende a trabalhar. Eu, por exemplo, como eu disse, nós os três somos dentro de casa, claro, super trabalhadores, porque nós aprendemos isso. Levanta de manhã, te levanta, vai trabalhar, vai fazer. Essas crianças não têm isso, né? Então é muito difícil quebrar isso. E depois todas essas mazelas de não ter acesso à medicina, não ter... Né? Pensa aquele pessoal da São Lucas, vem aonde? Vem aqui na floresta para... Vera, e eles não têm isso porque os pais não tiveram também? Porque então os filhos pais desses jovens também não vão ter? Não vão ter. E os ensinamentos também, por exemplo, assim, de honestidade também, são coisas assim, se a valores, família, princípios, se a gente não consegue quebrar isso na família, eles transmitem para os seus filhos isso, né? Então, não é fácil de fazer essa quebra. E qual é que é o teu sentimento tendo passado por todos esses quase 15 anos do IACAMIN? E dá uma certa frustração, mas deve dar uma felicidade também muito grande, não é? Ana, eu não tenho frustração em relação a isso, porque eu sempre valorizo assim, ó. Eu penso, se eu conseguir mudar a vida de alguém,
valeu a pena, e isso eu digo para minha equipe, vale a pena todo o trabalho. Se nós conseguimos fazer com que a gente tem gente que está na faculdade, né? Temos vários trabalhando, né? Então valeu a pena essa caminhada. Infelizmente aqueles que se perderam, a gente não pode, né? Não pode mudar, porque é um problema social, né? Um problema, teria que botar uma bomba, destruir tudo e começar tudo de novo, né? Não sei se tu chegou a ver aquela entrevista do MV Bill que ele fez para o Serginho Groisman. Não. É que ele fala, né, que negros, né, eles não têm as mesmas oportunidades que os brancos. Né? Da mesma forma, esses nossos, eles não são vistos. E será que algum dia serão? Pois é. Ele falou, né, aqui, por exemplo, na plateia do Serginho Groisman, que negro que tem aqui? Não tinha ninguém. Só tinha o Zeca Pagodinho e a banda dele, que era de cor. Se a gente for olhar nas faculdades, não é? Quando eu estudei também, eu não lembro, na minha turma. Na minha turma também não tinha. Na minha turma também não tinha. Então tem que quebrar esse paradigma, né? Nós estamos agora bem felizes, eu estou super feliz. A gente está levando eles novamente, a gente já tinha começado, mas por causa da pandemia a gente parou. Eles estão indo na Escola New Life Educacional lá em Passo Fundo, que é uma escola magnífica de primeiro mundo. Né? O Jairo, que era daqui, o Jairo, ele tinha New Life aqui, ele vendeu aqui, foi para Passo Fundo e fez uma escola diferente. Inclusive ganhou prêmios na Suíça e quase, que ele tem uma proposta bem diferenciada. Mas ele era filho de papeleiras, então ele tem esse olhar. Ele disse, eu te ofereço uma turma para 25 crianças de graça. Ele conhece os dois mundos. E a Hélios, eu consegui parceria com a Hélios, então uma vez por semana eles vão ter aula lá aos adolescentes, né? Então esses eu tenho certeza que vai abrir o olhar, assim, né? A Marianita agora se propôs a dar aula de inglês para eles, graciosamente também. Então, e eles querem. Olha, com certeza. Para eles é interessante, porque mas muitas vezes é uma língua universal, aprende a cantar, aprende a saber o que está falando ali na música. Muitas vezes eles não querem. Tanto que do grupo tem 8 que querem. E o grupo tem quantos? O grupo de adolescentes são em torno de 20. Então, os outros ainda estão naquele oba-oba, né? Vida, não faz mal se não tiver isso, a gente tem aquilo, né? Se conforma com o que tem. Com o que tem. E espero muito, a gente tem muito essa questão assistencial, né? Porque também vai fazer o quê? Vai deixar a criatura morrer de fome? Né? Então, eles têm muito isso, assim, também. Que isso também é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? Vocês têm que fazer para ganhar, tem que lutar, tem que se portar bem. Concordo. Né? Agora, por exemplo, eles foram para Passo Fundo na semana passada e 3 meninos fizeram uma algazarra. Né? Aí foi colocado para eles, olha, vocês já passaram dessa idade. Se querem fazer algazarra, vão ter que fazer em outro lugar, não vai ser nesse lugar que vocês vão fazer. Daí, essa vez, eles já foram tranquilos, né? Sim. Disciplina. Disciplina. Teve alguém que dissesse, isso não é assim, é de outra forma. E eles têm que aprender isso, né? Vera, e como é que aconteceu também esse teu envolvimento em apoiar a causa animal? Eu adoro cachorro, bicho. Tanto que eu sou vegetariana, eu até fui... Eu lembro das promoções que tem, a Vera sempre pergunta se tem promoção do hambúrguer, que a Letícia faz lá, tem vegetariano, tudo isso a Vera pergunta. Eu acho que esse meu olhar de bióloga também, mas na verdade quem me influenciou mais nisso foi a minha filha. E esse cuidado, assim, né? Eu fui até vegana, eu fui 4 anos vegana, não comia nada de origem animal. Mas daí quando eu caí, quebrei minha perna, eu estava com falta de proteína. Mas de burra. Sim.
Porque eu parei de comer carne, comer ovos, comer qualquer coisa de proteína animal e não tive o cuidado de fazer uma devida reposição. Uma devida reposição, né? E aí? E aí não fechou minha cirurgia, né? Daí tive uma complicação enorme, fiquei 45 dias no hospital por causa disso. Daí agora eu como ovos, mas não tomo leite, né? Como ovos e de vez em quando como um pedaço de queijo, mas é o que eu como de origem animal. Eu não como nada. Então, que eu penso que eu gosto tanto da vaquinha, né? O porquinho é tão lindo, né? E por isso também esse envolvimento na causa animal, né? Se pudesse, a gente colocaria todos os cachorros levava que a gente tudo para casa na rua, né? É. Mas daí, como as gurias dizem, né? Tu não é um depósito. Né? A gente só pode botar se a gente tem condições de cuidar, né? E Vera, com todo esse teu engajamento com o coletivo, porque desde há muitos anos você se envolve com tanta coisa que não é só a tua vida, que é a vida dos outros, desde o planeta até os seres humanos. Imagina que nós seres humanos aprendemos alguma coisa com a pandemia ou a gente não evoluiu nada? Pergunta difícil, eu acho que a gente não aprendeu nada. Infelizmente, tinha expectativa, né, que agora nós vamos ter cuidado, mas observamos algum cuidado no meio ambiente? Ninguém mudou nada. Né? A gente vê nas questões, né, hospitalares também aquela coisa agressiva do pessoal, né? Claro que o pessoal que atende é diferente, né? Mas as outras pessoas, eu acho que a gente não aprendeu nada. E acho que a gente vai terminar o planeta. No meu entender, o homem vai destruir tudo. Vai destruir tudo. E a nossa briga vai ser pela água. Nós aqui não temos esse problema de água, né? O Brasil tem um potencial enorme hídrico, mas os outros países vai ser uma briga. Quem que vai ter o poder da água? É a mesma coisa o poder do petróleo, né? Vão ser os ricos, que são quantos % da humanidade? Esses que vão ter o poder sobre isso. Então eu não tenho assim expectativa até de se eu sou pessimista, mas ao mesmo tempo eu sou otimista porque eu estou fazendo. Eu não diria até, não é pessimista, é uma pessoa realista com o que se apresenta nesse momento pra gente. O meu filho, por exemplo, a partir do meu olhar, assim, ele não quer ter filhos. Ele diz, como é que eu vou ter um filho no mundo que vai ser... Pensa o calor que nós estamos vivendo, se piorar... Compreensível, totalmente compreensível. Se piorar, como é que vai ser? Nós não temos condições, né, de viver num calor desse. Não temos, a gente já estava derretendo, imagina os bichinhos. Os bichinhos morrem. Sem que alguém pudesse levar um copo d'água, um pote d'água muitas vezes, né? Eles. Tu sabe que não, o meu irmão mora na Califórnia, em Fresno, que é uma região de deserto. E lá dá 45 graus, coisa e tal. E é seco. Ele, uma ocasião, estourou o pneu, e ele foi lidar no pneu, mas como era muito seco, ele botou um copo d'água para ele tomando. Quando ele viu, não tinha mais água, já tinha evaporado a água. E é assim que vai ser, né? Desse nível. Não vamos ter água. Nós aqui já estamos com desabastecimento, né? Infelizmente. Vera, o que você gostaria de dizer às pessoas que estão nos acompanhando, que conhecem algumas, já conheciam a tua vivência toda, outras estão provavelmente refletindo com tudo isso que você comentou aqui hoje, nos compartilhou aqui hoje. O que gostaria de deixar para as pessoas como um ensinamento de vida, uma mensagem de vida? Pois eu acho que a gente tem que participar de todas as coisas que acontecem no mundo, né? A gente não pode ficar só assistindo, na zona de conforto, porque não me diz respeito, né? Tudo diz respeito à nossa vida, porque de alguma forma vai nos atingir. Exatamente, uma hora vai.
vai. A conta vem. Mesmo essas crianças que andam por aí, que se não forem assistidas, elas vão nos assaltar, elas vão, né? Se nós não plantarmos uma árvore, nós não vamos ter onde botar nosso carro na sombra, né? Não vamos ter oxigênio para respirar. Então eu acho que a gente tem que ser proativo, tem que ir à luta, mesmo que o mundo não vai mudar, mesmo que o que a gente fizer não vai fazer a diferença na humanidade, mas para aquelas pessoas faz a diferença. Mesmo que seja uma gotinha no oceano. É aquela história do passarinho levando a gotinha para o oceano, mas se todos levarem a gotinha para o oceano, nós temos um oceano grande. Ai, gente, conversei aqui então com a Vera Anita Sucal. Vera, muito obrigada, foi uma conversa muito profunda, muito emocionante. Eu refleti muito enquanto conversava e eu espero que as pessoas aproveitem também essa conversa. Obrigada por ter vindo a esse café na Cardiomax. E obrigada pelo trabalho todo que desenvolveu ao longo desses anos e que ainda se esforça bastante para passar para outras pessoas essa mensagem de vida tão importante. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade, como eu disse antes, me fez refletir também de coisas que eu fiz na vida, coisas que participei. E também me deu um novo alento, assim, de não parar, porque eu tenho bastante essa ideia, assim, eu tô com 74 anos, está na hora de parar um pouco, né? Mas daí quando eu olhei, disse, mas eu ainda tenho bastante coisa para fazer na minha vida. Que maravilha, muito obrigada. Muito obrigada, eu também agradeço a oportunidade. Um abraço lá para o Dr. Max, a doutora Roselei, agora com o Lucas, né? É isso. Muito obrigada. Conversei aqui no Café na Cardiomax de hoje com Vera Anita Sucal, bastante familiar nome para algumas pessoas da cidade de Carazinho e outros que tiveram a oportunidade de saber um pouco mais. Muito obrigada a todos, até o próximo programa.